Bem-vindos a mais um estudo sobre a série sobre símbolos e figuras do Apocalipse. Como interpretar as profecias do Apocalipse. Embora o pecado tenha distorcido o casamento em nossos dias, esta instituição estabelecida por Deus no Jardim do Éden, no princípio da criação do mundo, ela é usada através de todas as Escrituras para revelar o amor de Deus para com os seus filhos, o relacionamento profundo que ele deseja ter com a raça humana e tudo aquilo que ele fez e faz para salvá-la. O casamento é usado nas Escrituras como uma das metáforas em muitas profecias e ganha um destaque especial nas profecias do Apocalipse. No verso para memorizar dessa semana, nós vemos que bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. O casamento ressalta profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Assim, nós vamos analisar rapidamente alguns princípios divinos presentes no casamento, a fim de entendermos como ele é aplicado nas profecias bíblicas. Primeiro, o casamento, de acordo com o livro de Gênesis, é de origem divina. Ele foi estabelecido por Deus para organizar a vida humana, para nortear o relacionamento entre os seres humanos, a formação de famílias. Assim, a vida humana seria uma vida organizada sob a bênção, sob a direção de Deus. Por isso, desde o princípio da história, o inimigo de Deus tem estabelecido uma luta, uma guerra contra o casamento, para que seus propósitos, seus objetivos não sejam cumpridos. Em segundo lugar, o casamento bíblico ele é eterno e permanente. Dentro do princípio de fidelidade mútua, por isso a Bíblia diz: portanto, deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aliás, a palavra une no texto bíblico é uma palavra hebraica que deriva da expressão concretar, da ideia de concretar. Ou seja, no casamento, o homem e a mulher são como que concretados um ao outro, formando uma unidade indissolúvel. Em terceiro lugar, o casamento objetiva o pleno desenvolvimento das funções, das atividades físicas, mentais e espirituais na vida do ser humano. O crescimento em todas as áreas da vida. O casamento foi estabelecido por Deus para fazer-nos felizes. Uma vida em harmonia uns com os outros, em harmonia com Deus. Assim, num casamento, o homem e a mulher formam uma nova unidade social própria, única, diferente de todas as demais, com propósitos bem definidos. É curioso mesmo que a própria Bíblia não esconde, ao relatar as histórias do casamento, que ela é uma união entre duas pessoas imperfeitas, o que constantemente produz conflitos através da história. Interessante que, quando a Bíblia faz uma aplicação metafórica do casamento, apresentando como um símbolo da união entre Cristo e a sua igreja, a Bíblia mostra que, na união que existe entre Cristo e a igreja, é a união de um Salvador perfeito com uma noiva bastante imperfeita, a qual Deus deseja salvar, santificar, transformar, para apresentá-la a si mesmo, igreja perfeita, santa e gloriosa. E as profecias apontam, na verdade, a luta, o esforço, o plano, as ações de Deus através dos séculos, para salvar e manter o casamento com a sua igreja. No Antigo Testamento, aparecem algumas figuras surpreendentes envolvendo o casamento.
Por exemplo, na Bíblia, Israel é comparado em alguns momentos a uma criança que foi abandonada ao nascer, como que deixada a morrer. Porém, o Senhor cuidou dela, compadeceu-se dela, a fez crescer, derramou sobre ela o seu favor e o seu esplendor, tornando-a bela, formosa, admirada por todos, centro das atenções do mundo, e tornou-a sua noiva para desposar com ela. Porém, algo aconteceu com Israel. Confiou na sua beleza, na sua formosura e em seu orgulho, abandonou o noivo que a amava, prostituiu-se com deuses de outras nações. Assim, a figura do casamento de Deus com o seu povo é recorrente através de todas as profecias da Bíblia, havendo um apelo constante do Senhor para que seu povo reconhecesse que a sua beleza provinha do Senhor, deixasse a sua infidelidade, se convertesse de volta para Ele. Aliás, um dos usos mais estranhos na figura do casamento que nós encontramos na Bíblia é na história do profeta Oséias. Deus deu-lhe uma tarefa complexa. Oséias, você vai casar-se com uma prostituta. Através da experiência daquele profeta, Deus desejava que Israel percebesse como Deus se sentia diante da infidelidade do seu povo. Deus havia amado Israel, mas ele o havia traído várias vezes. O que nos impressiona na experiência do profeta Oséias é que, naquela representação, ele agia como Deus fazia constantemente com o seu povo. Oséias constantemente perdoava e renovava a sua aliança com a sua esposa infiel. Assim, Deus sempre fez o mesmo com o seu povo infiel. O Apocalipse revela, por exemplo, que o povo de Deus no Novo Testamento repetiria através dos séculos a mesma experiência de Israel no Antigo Testamento. Assim, o Apocalipse dedica vários capítulos a desdobrar como isso se sucederia, suas causas e suas consequências. Através dos séculos, quanto existisse sempre alguns remanescentes fiéis a Deus na sua igreja através dos séculos, a igreja cristã, de acordo com as profecias do Apocalipse, enfrentaria um processo de apostasia, deixando o seu primeiro amor a Cristo, a sua palavra, seguindo ensinos de homens, afastando-se da sua fé genuína, prostituindo-se com as nações dos reis da terra, compondo aquilo que o Apocalipse chama de uma Babilônia espiritual. No Apocalipse, há um convite, um chamado constante, permanente e, por fim, um alto clamor para aqueles fiéis a quem Deus chama de povo meu, abandonem a infidelidade espiritual, renovem sua aliança com Ele, saiam de Babilônia, porque o Senhor os ama grandemente. E o Senhor garante que, através do sangue do Cordeiro, os receberá, como o noivo ama profundamente a sua esposa. Esta é a mensagem do Apocalipse, convidando a todos para a ceia das bodas do Cordeiro. Aliás, o problema da infidelidade no casamento é um problema tratado através de toda a Bíblia, e principalmente a infidelidade entre Deus e seu povo. É por isso que Deus sempre se preocupou nas Escrituras quanto à união do seu povo com aqueles que não temem ao Senhor. Isso é recorrente em todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, lembremos, em Gênesis, Abraão desejava uma esposa para Isaque. Então ele confiou essa tarefa a seu servo Eliezer, mas com algumas condições. Primeiro, ele pediu que Eliezer não tomasse para Isaque nenhuma dentre as filhas dos cananeus, não por motivos étnicos, mas por motivos espirituais.
Os cananeus eram idólatras, um povo moralmente corrompido. E Abraão temia que, se unindo a uma cananeia, Isaac se desviasse do propósito, do plano de Deus para ele como filho da promessa. Segundo lugar, Abraão pediu a Eliezer que ele não fizesse com que Isaac retornasse à Mesopotâmia para buscar uma esposa. Por quê? Porque da Mesopotâmia Deus já havia tirado Abraão, feito com ele uma aliança de que Canaã seria a terra da promessa. Dali faria surgir uma grande nação. E Abraão não desejava que Isaac retornasse para a Mesopotâmia, para a região de Babilônia. Assim, Abraão pediu a Eliezer que ele fosse até a sua terra de origem, buscasse de lá uma jovem temente a Deus para ser a esposa de Isaac. Eliezer cumpriu a ordem de Abraão e aí nós encontramos na Bíblia a linda história do casamento entre Isaac e Rebeca. Através dos séculos das Escrituras, no livro de Apocalipse, nós percebemos nas suas profecias que a noiva de Cristo, a igreja, se uniu a falsos ensinos, a práticas pagãs do mundo, tais como a adoração aos santos, a guarda do domingo e muitos outros costumes que vieram do paganismo para o cristianismo. A igreja se afastou do seu noivo espiritual, Cristo Jesus, unindo-se num casamento espúrio com o mundo. E agora, uma das partes mais chocantes do Apocalipse, nós encontramos no capítulo 19, com a descrição de duas comemorações distintas ocorridas no céu. Na verdade, uma comemoração não era alegre. Por quê? O que estava sendo comemorado? A igreja de Cristo havia se afastado dele, do seu noivo, se corrompido com os reis da terra. E agora aparece em Apocalipse 19 a falsa igreja, a igreja corrompida como se fosse uma prostituta infiel, unida aos reis dessa terra, que ao final do tempo de graça, sendo impossível a Deus restaurá-la, ela será julgada, destruída, apesar de toda a tristeza de Deus e dos anjos com essa situação, que lamentam a sua destruição final, porém, que comemoram o fim do pecado, o fim do mal. Assim, uma estranha comemoração. Os anjos, todo o universo, no céu comemoram o fim do pecado, o fim do mal, com a destruição da mulher infiel, da prostituta espiritual. Mas no mesmo Apocalipse, nós encontramos uma segunda e grande comemoração. A mulher, vestida de branco, pura, fiel, verdadeira, composta pelos seguidores de Cristo, é recebida triunfalmente no céu e diante do trono de Deus agora proclama: adora o Criador, adora o Senhor de todas as coisas, proclama a verdade, a justiça, a misericórdia de Deus, a glória do seu reino e se prostra perante o Senhor. Os céus se exultam diante daquela ceia das bodas do Cordeiro. Enfim, o Cordeiro se encontra com a sua noiva fiel. Enfim, o Apocalipse proclama: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você e eu estamos sendo chamados, convidados para essa grande festa espiritual no céu. O encontro de Cristo com a sua igreja, composta dos seus filhos fiéis. O amor de Cristo na Bíblia é simbolizado pelo casamento. Apesar de nossa condição humana imperfeita, Cristo nos ama, nos perdoa, nos salva, nos reveste com a sua justiça. Cristo entregou-se na cruz do Calvário para salvar a sua noiva, salvar a sua igreja, salvar você e salvar a mim. E é por isso que em Apocalipse 21 nós lemos que Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Que o Senhor nos conforte com essa esperança, com essa extraordinária certeza.